Perdoe-me, mas hoje eu não vou pregar. Eu vou usar esse espaço para dar uma resposta a Pilatos, aquele que dirigiu o inquérito de Jesus. Quando Jesus compareceu diante de Pilatos, no texto de João, no capítulo 18, versos de 33 a 38, aquele homem faz diversas perguntas ao nosso Senhor. E o texto começa dizendo assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus, e aqui aparece a primeira pergunta. Ele pergunta: você é o rei dos judeus? Eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus foi crucificado, foram essas palavras colocadas sobre a cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas o curioso é que diante desta pergunta, Jesus oferece uma outra pergunta. Ele não responde. E ele diz assim: perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos não se dá por vencido e ele volta a indagar Jesus. O texto diz assim: respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. E agora presta atenção nesta pergunta: o que é que você fez? O que é que você fez? Jesus retoma a palavra, olha para Pilatos e diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. E então Pilatos volta-se e coloca diante de Jesus uma interjeição e diz: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, e aqui a resposta de Jesus é como se fosse um hebraísmo, sabe? Quando alguém queria confirmar, quando alguém queria responder afirmativamente, mas não fazia, utilizava esta estratégia, e Jesus diz: tu dizes, tu dissestes, tu dizes que eu sou rei. E o texto avança com Jesus descrevendo isto: de fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Com uma certa ironia, Pilatos volta a perguntar a Jesus, e ele pergunta: que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Das perguntas feitas, eu percebo que uma delas ficou sem resposta alguma. Eu confesso que me incomodo profundamente quando este homem, Pilatos, volta-se para Jesus e pergunta: que é que você fez? Há para mim não um desconhecimento. Às vezes eu penso que esta pergunta nasceu como um desejo de uma reprimenda, sabe? Como se Jesus estivesse sob o juízo de Pilatos e ele estivesse como que responsabilizando Jesus: como fizeste algo assim? Por que parastes neste lugar? Agora estás aqui debaixo da minha autoridade, diante de um inquérito. Mas deixe-me dizer, Pilatos, você quer realmente saber o que Jesus fez? Eu vou lhe responder. Será que nunca chegou no palácio a notícia que Jesus transformou água em vinho lá nas bodas de Caná? Será que ninguém lhe contou a história de um casamento onde Jesus esteve presente, não somente ele, os seus discípulos e a sua mãe? E de repente faltou vinho, símbolo de alegria naquela festa. E diz o texto sagrado que Jesus, convidado pela sua própria mãe, ele transforma água em vinho. Será que você nunca ouviu falar sobre isso, Pilatos? E mais, o texto sagrado vai dizer que o responsável pela festa ficou profundamente admirado com tudo quanto aconteceu. Mas no Evangelho de João, que registra este milagre, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Certamente, Pilatos, porque Jesus está me ensinando que tudo começa pela família, que o grande milagre de Deus, mesmo Jesus tendo realizado tantos outros milagres, é aquele que realiza na intimidade da minha casa.
Sabe, quando eu percebo que aquilo que era motivo de felicidade, alegria, de celebração, se acabou. Onde não há mais vinho, onde não há mais vigor, onde não há mais desejo, onde não há mais admiração, onde não há mais atração. E a graça de Deus invade esse espaço e quebra todas as amarras, sabe, os grilhões, e volta a fluir o amor. Eu, quando leio essa história, sabe, Pilatos, eu fico pensando que talvez os noivos não tenham tido nem conhecimento do que aconteceu, porque eles não são os personagens centrais na história. O texto sagrado diz que tudo acontece, e às vezes eu fico pensando que há milagres e livramentos que nós sequer percebemos. Eles estão acontecendo a cada momento. Deus transformando água em vinho, Deus me livrando você de tantas situações. Mas eu creio firmemente, Pilatos, que não há nada que Deus não possa transformar. E vou mais longe. O texto sagrado diz que aquele que era responsável pela festa fica impressionado. E olha o texto que diz: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Sabe, Pilatos, quando Deus trabalha, quando a mão do Senhor opera, os melhores anos de nossa vida estão por vir. Quando o Senhor interfere na minha história, aquilo que não era bom passa a ser excelente. Aquilo que era tão comum passa a ser sobrenatural. Eu redescubro o prazer, a felicidade, a alegria, a serenidade. É por isso que eu me incomodo profundamente quando eu vejo esta pergunta. E lá está Pilatos perguntando: o que foi que você fez? Se não foi uma reprimenda, eu às vezes fico pensando: será que as paredes do palácio não se transformaram numa grande bolha para esse homem? Será que não sufocaram as histórias das ruas de Jerusalém, das vielas? Será que realmente esse homem nunca foi alcançado pelos testemunhos de gente que ouviu discursos e sermões do Mestre, do que acontecia ali bem perto, tão perto na aldeia de Betânia? Será que ele não ficou tão isolado no seu mundo de rei, no seu palácio, no seu trono, e finalmente não conseguia ouvir a voz das ruas? Mas, Pilatos, se você me pergunta o que foi que o meu Cristo fez, o que foi que Jesus fez, eu vou lhe responder: Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos. E eu posso lembrar-me da filha de Jairo, aquele homem que vai procurar Jesus, impulsionado pelo amor, pela sua única filha. E ele se aproxima do Senhor, e Jesus está caminhando para a sua casa. De repente uma mulher com fluxo de sangue se aproxima, interrompe o processo, e ele deve ter ficado desesperado naquele momento. E depois do milagre daquela mulher, que teve o seu fluxo de sangue interrompido, Jesus retoma a caminhada. E logo alguém chega, um dos amigos, gente próxima ao Jairo, e diz: Jairo, não há mais o que fazer, a sua menina morreu, não incomodes mais o Senhor. E naquela hora, sabe o que Jesus diz àquele homem? Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas creia. E eu vou lhe dizer, Pilatos, essa menina foi ressuscitada pelo meu Mestre. Ele entrou naquela casa, deixou a multidão do lado de fora, multidão que zombava, que sorria, dizendo que não havia mais o que fazer. Mas ele entrou com o pai e a mãe daquela criança. E diz o texto sagrado que aquela menina foi devolvida aos seus pais. Pilatos, se isso não for bastante, deixe-me lhe dizer, sabe o que Jesus fez? Ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim, uma mulher que está saindo da cidade, levando o seu único filho para ser sepultado. E o texto sagrado não registra nem mesmo uma palavra daquela mulher. Mas Jesus volta-se para aquela mulher, e o texto diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore.
Se no primeiro momento, o primeiro milagre que mencionei, o não estava acompanhado do não tenha medo, agora o Senhor olha para aquela mulher e diz: não chore. Parece-me que o Senhor está dizendo àquela mulher que a minha serenidade, a minha dependência de Deus, a minha estabilidade emocional precisa vir algumas vezes antes do milagre acontecer. Ele não precisaria ter dito isso àquela mulher, Pilatos. Não precisaria, não bastava trazer de volta o menino, devolvê-lo à sua mãe, que aquela mulher não teria mais motivos para chorar. Mas algumas vezes o meu choro precisa ser interrompido antes de enxergar o milagre de Deus. E aquela mulher foi curada da dor, sem sequer ver o seu filho ressuscitado. Mas Pilatos, ele também ressuscitou Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ele recebe o recado daquelas mulheres, dizendo que Lázaro, aquele a quem o Senhor tanto amava, estava enfermo. Demora-se, não vai de imediato, mas então quando chega, Lázaro já está sepultado. Ele começa a ouvir, de alguma forma, a dor daquelas mulheres. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai além e pergunta: onde colocaram o corpo de Lázaro? Naquele momento, elas começam a se incomodar e dizem: Senhor, mas já faz 4 dias, ele já cheira mal. E o Senhor olha para aquelas mulheres e diz assim: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Parece que o não novamente apareceu, não foi? Antes do milagre acontecer. É como se Jesus estivesse dizendo que tudo, na verdade, é uma questão de fé. E nesses 3 textos, observem, a fé, em um momento ela esteve em confronto com o medo. É como se o texto estivesse me dizendo: olha, se Jairo abrigar o medo no coração, se o temor for mais forte que a minha esperança, se o meu medo calar a minha voz diante do meu Senhor, milagres não vão acontecer. No segundo momento, quando eu vejo aquela mulher saindo de Naim, parece que Jesus está dizendo: olha, quando a fé se mistura a uma tristeza profunda, sabe o que é tristeza profunda? Eu não estou perguntando se você já chorou algum dia, eu estou lhe perguntando se você sabe o que é tristeza profunda. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, a fé precisa, antes de operar, vencer o inimigo chamado tristeza profunda. E se não for bastante, sabe aquela história de 4 dias já se passaram? Sabe essa sua racionalidade que destrói a fé? Sabe a sua objetividade? Que você para e diz: isso não é possível, isso não é possível. Por favor, se você quer saber se é ou não possível, eu posso lhe responder: milagres não são possíveis. E é por isso que se chamam milagres. Você não precisa dizer a Deus: Senhor, o corpo já cheira. O Senhor sabe. Mas Deus, ele tem um poder tão grande, que milagre é exatamente isso. Aquilo que escapa às minhas explicações, ao meu entendimento. E de repente eu escuto uma voz que grita: Lázaro, sai! E o texto é tão enfático que diz assim: sai para fora. E aquele homem sai, ainda todo amarrado, e o Senhor diz: olha, tira essas faixas, porque ele agora está ressurreto. Mas vou dizer mais, Pilatos. Aliás, eu comecei falando sobre esse Jesus, não foi? Coloca, por favor, é esse slide mesmo. Avançou demais. Parece que desconfigurou, não foi? Bom, eu vou dizer o que é que estava ali. Eu disse a princípio que Jesus ressuscitou mortos, mas eu também queria lhe dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. Consegue imaginar?
Jesus, ele não só ressuscitou a filha de Jairo, ele não só ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele não só ressuscitou a Lázaro, mas ele também ressurgiu dos mortos. E você pode estar me perguntando, e qual é a diferença que isso faz? Eu vou lhe dizer. Pilatos, eu vou lhe dizer, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ressurreição de Jesus é a garantia da minha ressurreição. A vitória de Jesus sobre a morte é a garantia da minha vitória. O Senhor venceu a morte. Pilatos, se no seu palácio não há espaço para tudo quanto Jesus fez, deixe-me lhe dizer ainda mais para ser dito. Se você quer saber o que é que você fez, Jesus, eu vou lhe dizer, por 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixes. Se fazer isso uma vez já nos parece tão extraordinário, imagine isso acontecer por 2 vezes. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 19, está contada a primeiro momento, a primeira multiplicação. Veja como está escrito. Lá está uma multidão, milhares de homens, sem contar mulheres e crianças, 5.000. E de repente a Bíblia diz que Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. No segundo relato, em Mateus, no capítulo 15, versos 35 e 36, está escrito assim, vejam só: ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Eu não sei se você percebeu que as histórias são tão parecidas, mas se são parecidas, e se Jesus repete algumas atitudes, talvez seja para me dizer, sabe, que se de fato, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, primeiro aprenda com a multidão a sentar-se. Sente-se e aquiete sua alma. Eu fico imaginando como teria sido organizar a distribuição de pães e peixes para uma multidão de 5.000 pessoas famintas. Os irmãos já imaginaram? Impossível. Aí Jesus diz: sabe por que às vezes eu não trabalho na sua vida? Porque você não se aquieta, você não se assenta, você corre de um lado para o outro, você quer ir ser o primeiro a ser servido, fica preocupado, tem muita gente. É nessa hora que Jesus, na primeira e na segunda multiplicação, ele dá uma ordem, ele orienta toda a multidão que se assente na grama. E sabe o que é que me vem à mente quando eu penso nisso, irmãos? É quando o Salmo 23 me diz que ele me leva a pastos verdejantes, que ele me faz sentar, que ele me faz deitar. Mas se você quer ver milagres na sua vida, entenda, sente-se, aquiete a sua alma, mas aprenda com Jesus, ore, dê graças. Ele pega 5 pães, 2 peixes, 7 pães, alguns peixes, ele agradece. Você já agradeceu quando o seu recurso não vale nada diante da sua necessidade? Ou não é nada, não significa nada diante daquilo que você realmente precisa? Você já ousou dizer a Deus: obrigado, Senhor, eu preciso alimentar 5.000, mas eu só tenho 5 pães, mas eu estou aqui para te dar graças. Você quer ver milagre na sua vida? Substitua a murmuração por gratidão, inicie um processo de graças na sua vida. E finalmente, eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que Jesus entregava os pães aos seus discípulos, lembram-se disso? E os discípulos entregavam quem? A multidão. Você percebe que é um fluxo? Jesus que entrega aos discípulos, que entrega a multidão. Eu já fui em alguns
Eu não sei se eu deveria contar essas coisas, mas eu já fui em alguns eventos, em algumas festas, e vi a dificuldade de alguns garçons entregarem as bandejas. Você acredita que pessoas avançam? Você acredita nisso? Que algumas vezes as bandejas não conseguem chegar na última mesa porque um exército se colocou ali. Aí eu fico olhando Jesus dizendo: olha, primeiro se assente, se aquiete, depois ore, dê graças, e agora sabe o que é que você precisa fazer? Espere, vai chegar a sua vez. Apenas espere. Jesus vai entregar aos discípulos e os discípulos vão entregar a você. Fique sentado, permaneça sentado. Se você não atrapalhar o Espírito Santo de Deus, você já vai estar fazendo muito. Mas Pilatos, você quer saber o que foi que realmente Jesus fez? Eu vou lhe dizer. O meu Jesus, ele acalmou tempestade. O meu Jesus, ele caminhou sobre o mar. Você sabe o que é isso, Pilatos? Você sabe o que é isso? A Bíblia me diz que há sim uma tempestade em Mateus capítulo 8. E aí no versículo 27, a Bíblia diz que a sensação dos apóstolos foi de perplexidade. Você deve se lembrar que a maioria do círculo apostólico era formada por pescadores. Gente que fazia do mar da Galileia o seu espaço de vida, de trabalho, todos os dias estavam ali. Estavam acostumados às tempestades da Galileia, mas naquele dia eles estavam se esforçando tanto, e o barco já estava enchendo d'água, e dentro do barco estava Jesus, e ele estava dormindo. Jesus se levanta, dá uma ordem aos céus, e a Bíblia diz que aquilo que era tempestade se transformou em bonança, em calmaria. E aqueles que estavam com o Senhor no barco, a Bíblia diz que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pilatos, você está acostumado a dar ordens, né? Você tem muita gente aqui que lhe obedece, que você manda fazer isto, aquilo, e eles lhe obedecem. Mas eu vou lhe dizer, esse Jesus que está diante de você é aquele que até o vento e o mar se curvam diante de sua voz. Você quer saber o que foi que Jesus fez? Passado algum tempo, o texto sagrado vai nos dizer, no mesmo evangelho de Mateus, só que no capítulo 14, que Jesus tinha despedido os seus apóstolos, isso 3 horas da manhã, e eles estavam no meio do mar, um forte vento, eles tentavam remar. Sabe aquele esforço improdutivo? Sabe aquele esforço enorme, e você não percebe nenhum avanço? Eles estavam numa situação tão difícil. A Escritura Sagrada diz que Jesus então aparece, caminhando sobre as águas. E aí o texto diz que quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. O texto prossegue, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu tenho aprendido, sabem, que há 2 tipos de tempestades: as de dentro e as de fora. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a primeira tempestade que lhe falei é tempestade de fora, é tempestade d'água, mar revolto, chuva. O segundo texto não é uma tempestade, não há chuva, há força do vento, mas não há chuva. Sabe onde é que estava a tempestade do segundo texto? Estava dentro. A angústia estava dentro. E eu não sei qual das 2 tempestades para você é mais difícil de vencer: aquela que está fora ou aquela que está dentro. Sabem, eu conheço pessoas admiráveis que no meio de tempestade fora não abrigam tempestade dentro. Eu conheço outras que são impressionantes. Não há tempestade fora, mas há tempestade dentro. E qualquer que seja a situação, tempestades parecem brotar de suas palavras, de suas atitudes, cospem raios. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na primeira tempestade Jesus está dentro do barco. Na segunda ele nem no barco está,
mas ele vai ao encontro dos seus discípulos. Não há tempestade em que meu Senhor não apareça, irmãos. Não há. A palavra e a presença de Jesus traz calma. Calma por fora, calma por dentro. Serenidade por fora, serenidade por dentro. E enquanto não houver serenidade por fora, deixa eu lhes dizer, a minha tempestade por dentro vai se acabar, porque Deus está comigo. E Ele ainda de madrugada vai ao meu encontro. E aquele mar que parece tão revolto, tão difícil de vencer, sabe o que Ele faz? Ele transforma em tapete para os seus pés. Aquilo que você não, com a sua experiência, não consegue cruzar com o seu barco, eu vou lhe dizer, os meus pés caminham. Este é o Senhor que cremos, Pilatos. E você continua me perguntando ao Senhor, o que você fez? O que você fez? Que é que você fez? Lá está a pergunta. Mas Pilatos, se isso não for bastante, deixe-me ainda lhe dizer. Sabe, Jesus curou tanta sorte de enfermidades. Cegos voltaram a ver, paralíticos voltaram a andar, leprosos foram curados de suas chagas. Porque o texto me diz que Jesus, ele percorria todas as cidades, todas as aldeias, e aí diz o texto sagrado, ensinando. E sabe, Pilatos, quando ele ensinava de um jeito diferente dos fariseus, dos mestres de sua época. Ele ensinava com autoridade. E mais, ele sempre foi a encarnação daquilo que pregou. Ele não vivia de forma diferente aquilo que ele nos ensinou ao longo de todo o tempo. Pilatos, ele não só ensinou nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, e o texto ainda acrescenta, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, que você é rei. Joaquim Jeremias diz que na época de Jesus, havia uma multidão de miseráveis em Jerusalém, nas ruas. É por isso que nas andanças do meu Senhor, ele encontrou tanta gente pedindo esmolas, gente sem ter o que comer. Pilatos, o que você não enxerga aí dentro do seu palácio, o meu Senhor conviveu, sentou-se com publicanos, com pecadores, ceou com essa gente que você nunca recebeu na sua mesa. O Rei dos Reis chamou para si e repartiu o pão e deu graças. Pilatos, deixa eu lhe dizer, o que foi que ele fez? Ele não somente fez tanto bem a tantas pessoas, mas pelo amor de cada um de nós, aquele que é palavra, ele tornou-se carne, ele se fez carne. O Verbo se fez carne e viveu entre nós. Sabe, essa vaidade de reis, o meu Senhor nunca teve. Ele um dia vestiu uma coroa, mas foi uma coroa de espinhos. Um cetro que deram a eles, e uma capa. Blasfemaram contra ele. Mas, por amor, o que foi que ele fez? Ele se fez homem. Ele renunciou à sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo. E veio a este mundo para me resgatar, para lhe resgatar, para nos oferecer perdão pelos pecados, para nos levar para perto do Pai. E Pilatos, deixe-me lhe dizer, cansei de lhe responder. Se você me pergunta o que foi que Jesus fez, eu vou lhe responder. Ele fez tudo. Está escrito, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Este é o meu Jesus, irmãos. Ele fez tudo, Pilatos. Tudo quanto existe tem as mãos do meu Senhor. Mãos que hoje têm as marcas dos cravos. Mãos que tocaram leprosos. Mãos que tocaram um corpo imundo e devolveu vida, e devolveu graça.
Pilatos, quando você me pergunta o que foi que Jesus fez, sabe o que é que eu gostaria de lhe perguntar? É o que é que você quer que Ele faça na sua vida. Porque este é o Senhor, sabe, irmãos, em que cremos, que tem o poder de fazer todas as coisas. E aí você precisa fazer de sua vida espaço para que a glória de Deus se manifeste. Se eu lhe perguntar o que foi que Jesus fez, e ao invés de você olhar para o que está escrito no texto sagrado, como eu fiz há pouco, olhar para dentro de você mesmo, deixa-me lhe perguntar, o que foi que Jesus já fez na sua vida? O que foi que Deus já fez na sua vida? Você é capaz de trazer isso à memória? É impossível nós contarmos tudo quanto Deus já nos tem feito. Mas no meu coração só existe um desejo: entregar tudo que sou, tudo que tenho, na mão deste Senhor, neste Deus poderoso, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, daquele que revelou a sua luz, e por isso aqueles que hoje o seguem não andarão em trevas. Aquele que sabe que não estará sozinho, porque Ele enviou o Consolador para estar conosco. Aquele que sabe que quando estiver aflito, o Senhor virá ao seu socorro. O Cristo que se antecipa às minhas dores e às minhas dificuldades. Eu glorifico o nome do meu Senhor. Eu glorifico o nome do meu Senhor. Feche seus olhos por um instante. E eu desafio você a perceber na sua história todos os sinais da graça de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sua caminhada de fé. Pilatos, o que foi que Jesus fez? Naquela cruz, Ele morreu por cada um de nós.